Você percebeu que o novo infectado da série The Last of Us é o mais perigoso da série até aqui, inclusive mais perigoso do que a versão dele do próprio jogo? Por que ele é tão perigoso? Por que ele é tão inteligente? Como é que são formados esses infectados aí? Existe infectado mais perigoso do que esse na série? Vai aparecer outros infectados ainda na temporada? Pois é, nesse vídeo eu vou trazer muito sobre isso, quais a gente pode esperar ainda também. Se você quiser saber, cola aqui e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô bem demais, eu sou o João Victor pra você que não conhece, e hoje eu tô de volta aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre The Last of Us segunda temporada, pra gente focar agora no ponto sobre os infectados. Sim, porque assim, quem veio do jogo já conhece o infectado que apareceu nessa temporada, mas ele aparece mais perigoso do que no jogo, e pro ponto da lista da série, a gente tem uma atualização nessa lista no nível de ameaça também. Fora que ela pode acabar sendo mais atualizada ainda nessa própria segunda temporada, com outro infectado ainda que pode chegar, ou outros infectados. Vamos explicar tudo, mas antes deixa o like, ajuda muito na divulgação aqui, e não deixe de se inscrever no canal, porque agora aqui é toda semana cobertura sinistra com muito vídeo, e o próximo episódio, que é o 2, promete, tá? E é o seguinte, segunda temporada tá aí, chega bombástica, chega polêmica também, com algumas mudanças que geram polêmica aí na mídia, mas de qualquer forma, chega com a mesma qualidade da primeira temporada no nível de produção. E inclusive respondendo à crítica dos fãs, respondendo de uma forma boa. Talvez a maior crítica da primeira temporada foi sobre a ausência de infectados. Apesar de ter umas justificativas aí, porque a série não é tão sobre infectados, ainda assim faltou. E os criadores admitiram isso e prometeram que pra segunda teria mais, e a gente tá vendo que tá sendo correspondido. O primeiro episódio já teve muito, segundo episódio vai ter mais ainda. Pelos trailers dá pra ver que não é só nesse início de temporada, vai continuar tendo mais ainda. E assim, aí que vem, quem veio do jogo sabe muito bem como no segundo jogo The Last of Us Part 2 tem bem mais infectados e é bem mais complicado. Tem uma nova etapa de infectados que chegou, mas eu quero começar com o infectado que chegou agora na série, que assim, aparece rápido na primeira temporada, mas é como se ele tivesse chegado agora, e é bem mais interessante pelo nível de ameaça. Eu quero falar sobre o Stalker, ou Perseguidor na tradução direta, ou Espreitador, que algumas traduções e algumas variações aí na língua portuguesa no jogo colocam. Esse infectado que a gente viu na primeira temporada aparecendo na cena de flashback do momento que a mãe da Ellie deu à luz a ela e tudo mais, que inclusive tem uma conexão sinistra com a Ellie por conta disso, né? Justamente a Ellie é imune porque a mãe dela foi mordida por um infectado na hora que ela tava dando à luz à filha, e esse infectado era justamente um Stalker. Só que aqui a gente consegue ver a capacidade maior dele, o que é bem interessante porque a gente vê que é uma novidade pra eles aqui, inclusive uma novidade pra Jackson e o conselho da cidade, a ponto de que a Ellie e a Dina precisam ser interrogadas pelo conselho, o conselho todo precisa ouvir sobre isso. Tipo, a maior parte não dá muito ouvidos por serem garotas que não respeitam muito regras, podem estar mentindo. Mas a própria Maria suspeita um pouquinho, o Tommy fica levemente balançado, justamente pelo ponto de se tratar aqui de um infectado inteligente. É, que pra série parece ser mais importante ainda do que os Stalkers aí, os espreitadores são no jogo. No jogo é algo assustador também pra gameplay, é algo desafiador, mas acaba sendo algo com uma dificuldade inferior às vezes do que um instalador, dá pra se dizer. A própria categoria de onde eles estão é na lacuna ali entre a evolução dos corredores, que são os infectados recém-transformados, depois vem eles, e depois vem os instaladores que estão há mais tempo com o fungo no corpo a ponto de não enxergarem mais. Os espreitadores são definidos como tipos de infectados que têm a velocidade e a visão que os corredores têm, conseguem enxergar também, ao mesmo tempo também tendo a fúria dos instaladores, a raiva e a loucura. Somado a isso também a gente vê a inteligência. No jogo, apesar de ter tudo isso, fica parecendo que eles não são tão desafiadores assim, mas na série deu pra você ver que na primeira aparição, a pessoa que teve que lidar com o espreitador ali perdeu pra ele, não conseguiu lidar. A Ellie, ela perdeu, foi literalmente ponto pro espreitador. Se a Ellie não é imune, ela tinha morrido, ela foi mordida, então literalmente o espreitador ganhou, pra você ver o nível de ameaça que é esse ser na série. E assim, pra fazer esse vídeo eu também quero utilizar como embasamento a opinião dos próprios criadores que fizeram a série, porque eles também falaram sobre isso no podcast oficial da Max lá no YouTube. Tá aqui a matéria que o site Screen Rant fez sobre isso, com um pouquinho da fala do Craig Mazin ali, o que é o showrunner, e aqui já começa uma das explicações do porquê os Stalkers são inteligentes, porque eles possuem elementos de humanidade. É, apesar de eles serem ferozes e perigosos como os instaladores, eles ainda possuem uma certa humanidade. O fungo nesse tipo de infectado não chegou no ponto que vai tirar a maior parte dos aspectos de humanidade, ainda fica, por isso que eles têm aquela inteligência. E aqui que vem um ponto interessante da fala do showrunner, ele fala
fala que eles conversaram muito sobre criar um mundo onde os personagens realmente se sentissem seguros com os infectados. O principal ponto é que a gente tá falando de um mundo aqui, de uma sociedade em que já passou muitos e muitos anos depois que começou esse apocalipse, depois que começou esse surto. Então a maior parte aqui sabe como lidar com os infectados, apesar deles serem mais difíceis do que no jogo, mais difíceis do que os de The Walking Dead, do que os de um monte de produção. Passou muito tempo, então tem uma sensação de segurança aqui, é como se os infectados não fossem tão um problema mais. É só a gente ter a cautela necessária ali, não bobear, é isso. E aí ele ressalta aqui que o perseguidor, o Stalker aí, né, o espreitador, é um personagem de evolução no jogo. Eles meio que colocam pra destacar um novo grande problema. Tava todo mundo confortável com o que eles conheciam sobre os infectados, agora tem algo a mais. Ainda há cérebro neles. A gente tem infectados inteligentes, agora que aparecem pela primeira vez, pelo menos pro pessoal de Jackson aí. E aqui o Druckmann, que é o criador do jogo também, né, Neil Druckmann, ele também no meio da entrevista ressaltou muito que o fato deles serem quietos e silenciosos é uma grande vantagem deles. E o showrunner fala exatamente o que eu falei no início do vídeo. Eles planejam, sim, os infectados planejam, eles perseguem e também muito importante notar que ele vence. Venceu a Ellie, mordeu ela. Vale lembrar que desde a primeira temporada a gente precisa destacar uma grande diferença dos infectados de The Last of Us com os zumbis tradicionais que a gente vê em The Walking Dead e outras produções. Primeiro que os infectados de The Last of Us não são mortos, são pessoas vivas que estão sendo controladas pelo fungo, não são mortos. Segundo, que eles não estão perseguindo as pessoas com fome, carne e tudo mais. Pode até ter um pouquinho disso, mas o principal ponto é a consciência geral que o fungo cria, que é de espalhar. Numa forma bruta e direta de dizer, é como se os infectados dessa série, dessa história, fossem soldados controlados por esse fungo com o objetivo de espalhar ao máximo. Então eles mordem e atacam pra espalhar. E o objetivo desta infectada aqui, desta Stalker que ataca a Ellie, foi cumprido. Ela conseguiu o objetivo de espalhar. O grande ponto é que ela não ia imaginar que a menina era imune, né? E assim, como eu disse na análise e no vídeo de detalhes do primeiro episódio, dá pra ver como é muito mais difícil no próprio ponto quando a Ellie vai enfrentar o instalador e tem que dar um monte de facada, o instalador debatendo e tudo mais, é muito mais difícil de matar o instalador. E este infectado, pelo menos na série, vem pra ser o infectado mais difícil ainda do que o instalador, vem pra ser o mais perigoso até aqui. Aí você pode falar, ah, mas tem o Blotter, tem o Byaku, que já apareceu na primeira temporada e é muito mais difícil. Sim, em grau de dificuldade de derrotar, o Byaku é realmente muito mais difícil. Tem até essa imagem aqui que tá nos materiais promocionais, no próximo episódio já vai aparecer um invadindo Jackson. Ele é muito mais difícil de você derrubar com fogo direto ali. Claro, você precisa dar muito tiro, tacar muito fogo e muita coisa. Só que ao mesmo tempo ele não é aquele bicho que vai se esconder, não é aquele bicho que vai fugir, que ele vai planejar alguma coisa. Ele só vai direto no ponto central. Se você tiver várias pessoas com molotovs ou lança-chamas focados ali, o Byaku não vai fazer nada. Agora o Stalker, especialmente na série, apesar dele morrer só com uma balinha de pistola na cabeça, ele é mais evoluído ainda que no jogo, ele é muito mais inteligente e deve aparecer num nível de ameaça maior ainda. Tipo, um Byaku você consegue identificar quando tem numa área, numa região. Você vai aparecer ali e acabou. Você vai saber onde ele tá, ele não vai te pegar de surpresa. No jogo tem aquelas situações que você cai de um teto, cai num lugar onde tem um Byaku. Aí vai ser uma surpresa. Mas no geral ele não vai te pegar de surpresa. Agora você entra numa sala cheia de Stalkers desse aqui. Igual a gente tem um momento no The Last of Us Part 2 que você entra num local todo escuro e tá lotado de Stalkers. Eles muito provavelmente não quiseram colocar esse momento na série, porque os Stalkers na série são muito mais difíceis e inteligentes e a Ellie não ia sair viva de lá sozinha. E tem uns lugares assim esperando que podem aparecer depois. Por isso, extremamente inteligente. A explicação do porquê inteligente tá aí a explicação do Craig Mazin, porque ainda tem aspectos de humanidade e é muito perigoso. Só que assim, vai se manter como principal perigoso? Aí vem, né? A gente tem um tipo de infectado, como eu mencionei, pra aparecer cotado, pra aparecer pelo menos ainda nessa temporada. E eu tô falando dos trôpegos. Que seria uma versão do Byaku mais fácil de se vencer, porém, pode ser até mais ameaçadora. Levando em conta que na série eles tornam tudo muito mais perigoso do que no jogo, imagina como esse bicho aqui não vai ser perigoso. O nome dele em inglês é Shamblers, né? Traduzido para português como trôpegos, que seria... O Byaku, no caso, é o infectado que tá há muitos anos, o fungo tomou de uma forma tão intensa, ele tá fechado num lugar há tanto tempo, que virou essa carapaça sinistra resistente a tiro, que até deformou o tamanho
tamanho dele fez ele ficar gigante, mais pesado e mais forte. Já no caso, os trôpegos seriam algo parecido com isso, só que na água. Passaram muito tempo em contato com a água e esse fungo se desenvolveu de uma forma diferente. Ou até não em contato direto com a água, mas com a umidade, um local muito úmido, né? Não criou aquela carapaça grossa, é uma pele fina, é um pouco mais sensível, é mais fácil de você destruir ele, precisa de alguns tiros e balas, mas é mais fácil. Mas ele explode, ele solta esporos no ar, espalha ali de uma forma extremamente letal e instantânea. E assim, vale lembrar que na primeira temporada não apareceram os esporos, abriu mão, pareceu que a série não ia ter, mas a gente teve uma imagem oficial dessa segunda temporada que mostrou que eles vão arrumar uma forma de adicionar os esporos na série. Então isso aqui confirma pra gente que se vai ter os esporos, podemos ter os trôpegos que explodem esses esporos. Na cena a gente vê claramente a Ellie encontrando o infectado, tem os esporos ali no ar, mas especialmente na boca dele sai uma nuvem de esporos forte ali de uma vez. Assim, tá confirmado que vai ter trôpego na segunda temporada da série? Não tá confirmado, não teve nenhum vazamento por enquanto, mas muita coisa foi gravada com cautela. E seguindo a história do jogo e pelo nível de produção que a HBO faz, é perfeitamente possível que tenha enfrentando um desse. Então pode ser ainda mais difícil do que os Stalkers, porque eles estão escondidos em locais mais escuros, eles não têm essa capacidade e essa inteligência dos Stalkers, mas eles são mais rápidos do que os Byakus. Você pegou um bicho desse de frente, você não vai ter tempo de correr, você pegou no susto de surpresa. Um Byaku, se você tá de frente ele ali, até que 1,5 metro de distância, você ainda consegue correr e desviar dele, porque ele é lento. Ele joga a bombinha de esporos e tal. Pro jogo, o Byaku é muito mais difícil de enfrentar do que um próprio trôpego, mas pra série eles podem dizer que esse aqui é mais difícil. Tipo, esse é um ponto não confirmado, mas que esse é uma outra categoria de infectado que a gente pode chegar aqui a ver, pode ser. O problema é que esse episódio aqui vai ser o único, muito provavelmente, que vai trazer pra gente a oportunidade da gente ver a opinião do conselho, da galera em massa ali sobre algo novo, que eles nem deram tanta relevância assim. Seguindo a história do jogo, aqui a gente não vai ter mais essa oportunidade do conselho. Vão sair de Jackson e Jackson não vai voltar a aparecer mais. A partir do episódio 3 ali, é bem possível que já acabou Jackson na série. Mas assim, é claro que esse vídeo é sobre os infectados. Comecei sobre a questão dos que apareceram agora, dos Stalkers, tipo, apareceram em mais detalhes, o pessoal tá assustado com eles. Falei dos trôpegos que podem aparecer, mas claro que eu não vou esquecer do infectado master da série, que é o famoso Rei dos Ratos. E que, tipo, não dá pra citar tanto e nem esperar que ele vai aparecer nessa segunda temporada, porque ele aparece na segunda metade do jogo, mais próximo do final do jogo 2. Então, seria algo mais pro final da terceira temporada mesmo, próximo do final da terceira temporada. Quem enfrenta ele é a Abby, a gente vê mais na perspectiva dela. Esse, pra quem não sabe, né, caiu de paraquedas aqui, é o Master do Máximo, é a somatória de corredores, perseguidores, instaladores, trôpegos, baiacus, tudo de uma vez num ser só. É uma somatória de vários infectados, é uma anomalia única, sabe? Tipo, ficaram presos num hospital ali, fechados por vários anos e viraram essa anomalia que é o negócio mais perigoso que a gente vê no jogo. Esse aqui a gente vai ter que esperar mais um pouquinho, mas quando aparecer, esse aqui vai gerar uma expectativa sinistra pra terceira temporada, tá? Já é um ponto pra te motivar a ficar na série. Se você achar algum episódio da segunda temporada chato, continua firme, porque mais pra frente você vai ter a recompensa na terceira de aparecer um Rei dos Ratos, que vai ser lindo. E falando sobre os Stalkers, né, o tema principal desse vídeo, o novo problema ali pra eles, eu diria que nesse segundo episódio a gente pode ouvir um pouquinho mais, ou durante a temporada pode ter uma situação da Ellie ter que enfrentar mais de um. E um ela já perdeu, imagina mais de um. Comenta como que você acha que vai ser, se eles vão explorar mais esses Stalkers ainda, levando em conta que vai ter muito infectado nessa temporada. Não deixe de se inscrever no canal pra você não perder nada da cobertura da série, tem mais detalhes pra gente trazer ainda do episódio 1. Deixa esse like, ajuda muito na divulgação e já já eu tô de volta. No mais é isso aí, um abraço. Fui!